Pessoal, hoje a gente vai falar sobre financiamento e eu vou te contar os 6 pontos que a Caixa analisa da sua vida para saber se você tem condições ou não de fazer um financiamento imobiliário. Eu tô aqui com uma colinha para eu lembrar de passar tudo para vocês. Inicialmente eu já te falo que a Caixa analisa a sua renda, a sua idade, a sua restrição, o seu registrato, o seu score e o seu endividamento. E a gente vai explorar cada um desse tema aqui para que você possa se programar e entender melhor sobre a compra de um imóvel com financiamento. Ponto número 1, a sua renda. O banco te libera 30% sobre o valor da sua renda para fazer financiamento. Mas lembre-se que 30% não é uma promessa, ele é só um teto de cálculo. E tem muito corretor por aí fazendo só simulação do banco. A simulação ela não te garante nada. Você precisa provar a sua renda, seja com contra-cheque, com o Olerite, com o imposto de renda. E se sua renda é formal, o banco entende que o risco é menor e a chance de um valor maior para financiamento ela é mais garantida. Outro ponto importante é alinhar a sua profissão à sua renda. Um exemplo, se você é um engenheiro e declara 10 mil reais, ok, está dentro do teto da profissão. Agora, se você, por exemplo, é uma faxineira que declara 20 mil reais, a Caixa, nesse cenário, entende que é um risco maior dentro dessa informação, pois não é um teto base para a profissão. Pode ser que alguma faxineira ganhe esse valor? Sim, claro, mas não é um teto comum. E diante desse cenário imprevisível, a Caixa pode reduzir o seu crédito. Então é importante você alinhar a sua profissão, a sua declaração de renda e você ter como comprovar esses ganhos. Resumindo, renda não importa para o banco. O que importa realmente para o banco é como ele enxerga a sua vida financeira. É como você declara os seus ganhos. É como vem esse dinheiro para você. Ele é contínuo? Você tem um CNPJ? Você tem uma empresa? Você é concursado? Ok, você tem uma estabilidade. Agora você só tem extrato bancário. Um dia você tem dinheiro, no outro não tem, 3 meses você movimentou, mas o seu histórico financeiro não traz uma segurança para o banco, a sua avaliação de crédito, a sua liberação de crédito vai ser menor. Depois da análise da renda, vem a análise da idade. E normalmente a idade ela não impede o financiamento, não vai ser negado o seu financiamento. Porém, ela limita o crédito de 2 formas bem objetivas. O primeiro é o limite do prazo. Hoje, a Caixa trabalha com 35 anos de financiamento, que é o prazo máximo de financiamento. Só que esse prazo ele não é igual para todo mundo. No final desse prazo, o participante mais velho não pode ter mais de 80 anos e 6 meses. Uma pessoa com 46 anos, por exemplo, já não consegue mais financiar em 35 anos, porque no final do contrato vai ultrapassar a idade permitida, que é os 80. Então, se você compõe renda com uma outra pessoa, a idade dessa outra pessoa vai impactar. Outro impacto da idade é o seguro obrigatório. Todo financiamento precisa ter seguro. Quanto mais velha a pessoa, mais caro vai ser esse seguro. Então, o seu crédito pode ser que ele diminua por conta do risco da idade, o seu prazo de financiamento também pode diminuir e o seu seguro habitacional ele vai ficar mais caro, o que vai impactar diretamente na sua parcela. E é nessa questão da idade que entra a pegadinha familiar. É comum o jovem não ter uma renda alta. E aí surge a ideia, posso compor com meu pai? Posso compor renda com a minha mãe? Com meu avô que já é aposentado? Pode, você pode compor renda até com seu amigo. Porém, saiba você que na sua análise de crédito, esse nome, essa data de nascimento vem junto também. E a pessoa mais velha tende a aumentar as parcelas e diminuir o prazo do seu financiamento. E se for a pessoa mais velha, vai aumentar o seu seguro habitacional. Depois da análise de renda e de idade, vem a restrição. A restrição não limita o seu crédito, ela nega o seu crédito. Se o banco encontrar qualquer apontamento ativo no SPC ou Serasa, pode ser uma conta pequena, como uma conta de telefone, por exemplo, o banco pede que você regularize essa dívida para aí sim fazer a sua aprovação de crédito. O segundo erro é achar que negociar uma dívida tira o seu nome do SPC e Serasa. Mas isso é só uma parte visível do processo. No rate interno do banco, o banco vai analisar a sua vida financeira e como você negocia essas dívidas. E é nesse ponto que entramos no registrato. O registrato é um relatório do Banco Central e muita gente não tem conhecimento sobre o registrato. Por isso que eu não indico você comprar um imóvel apenas por simulação. O registrato vai mostrar como é o seu histórico financeiro de vida com as instituições, com os bancos. Se você não tem um relacionamento saudável e gera prejuízo a esses bancos, seu crédito pode não ser aprovado. Por exemplo, você tinha um cartão de 5 mil reais e negociou ele em 2 mil reais. Você achou que saiu lucrando, mas o teu passado pode te condenar. Você tinha um cartão de 5 mil, negociou 2 mil e deu 3 mil de prejuízo para o banco. Isso pode não aparecer no seu Serasa e no seu score, mas ele pode estar no rate interno do banco. E se você é uma pessoa que gera prejuízo, seu crédito pode ser negado. O quinto ponto de análise é o seu score. Diferente do registrato, o score tem uma pontuação no seu dia a dia. Você vive pagando contas atrasadas? Vive negociando contas pequenas? Talvez você seja uma pessoa instável e o seu score vai ser mais baixo. E isso
pesa na sua análise de crédito. O sexto ponto a se considerar é o endividamento. E o endividamento, ele não faz parte do SPC e Serasa. É quando o crédito deixa de te ajudar e começa a te atrapalhar. Lembra que lá no início a gente falou que você pode comprometer 30% da sua renda? Se você possui um carro financiado, um empréstimo consignado, uma bicicleta financiada, um cartão com muito parcelamento, isso já está comprometendo a sua renda. Mesmo que você seja uma pessoa que paga as contas em dias, você já comprometeu parte da sua renda. Você já está endividado futuramente e você vai pegar um crédito menor ou não ser aprovado. Fazer financiamento no Brasil é muito comum e o banco não espera que você chegue lá sem nenhuma dívida. E talvez você não seja reprovado. Normalmente, esse é o menor caso de reprovação. Porém, existem 3 grupos de pessoas que são as mais prejudicadas e nós vamos explorar elas aqui. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que usam crédito como sobrevivência. Elas usam o limite do cartão para sobreviver. Não consegue fazer um empréstimo, vive no cheque especial. Essas pessoas costumam ter um endividamento alto, mesmo com as contas em dia. O segundo grupo de pessoas são aquelas que são arrimo de família. Por exemplo, João financiou o carro para o pai, emprestou o cartão de crédito para a mãe, comprou uma máquina de lavar para a tia. O banco não enxerga dessa forma o seu CPF. O banco enxerga que você, João, já tem muito compromisso no seu nome. Você tem endividamento do carro do pai, você tem o cartão de crédito da mãe, você tem a máquina da tia. Então o banco não está vendo que você está simplesmente emprestando o seu nome, mas que existe no seu CPF um compromisso e o endividamento autofinanceiro. E isso também vai restringir o seu crédito. O terceiro grupo de pessoas são as pessoas que misturam CPF com CNPJ. Por exemplo, Maria tem uma renda de R$5.000 na conta CPF. Porém, ela começa a movimentar a conta CNPJ da sua empresa. Começa a pagar as contas, começa a fazer depósito, começa a movimentar. E se ela movimentou, por exemplo, 30 mil, o banco vai pensar como que essa mulher que gasta 30 mil, ganhando 5 mil no CPF, ainda quer mais dinheiro para um financiamento imobiliário. O banco não vai aprovar. Talvez não seja a dívida alta que vai mais impactar no seu financiamento, e sim a previsibilidade financeira do seu CPF ou do seu CNPJ. E você pode adotar bons comportamentos, como ter relacionamento com o mesmo banco durante anos, ter uma conta ativa e saudável, manter as contas organizadas e disciplinadas com pagamentos em dias, e cuidado quando te oferecerem cartão de crédito, cheque especial, quando te oferecer algum empréstimo. Isso pode ser bom, porém, acende um novo alerta na sua análise de crédito. Ah, Polly, mas como que eu vou saber de tudo isso? Eu preciso ir lá no banco, igual era antigamente, em 1900 e bolinha, e levar toda a minha documentação? Não. Pode. Mas você também pode me enviar a sua documentação pelo WhatsApp, pelo e-mail. Você pode combinar comigo que eu vou enviar toda a sua documentação para o despachante e o despachante vai aprovar em todos os bancos e ver qual o melhor cenário para a sua compra. E se você entendeu todos os pontos do checklist do financiamento imobiliário, você já está à frente de muita gente por aí para poder comprar um imóvel. O banco, ele só precisa te enxergar como uma pessoa inteligente, uma pessoa madura e uma pessoa que sabe administrar o seu próprio dinheiro. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, apoie esse canal para que eu traga mais conteúdos relevantes para vocês. Tchau!